Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucapex referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucapex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.eucapex.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucapex, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucapex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucapex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucapex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa manhã. Nós vamos divulgar os resultados da Eucapex relativos ao quarto TRI de 2020 e também, obviamente, os resultados do ano consolidados. O ano de 2020 que foi, enfim, com certeza, um ano dos mais difíceis, acho que para todos, não só do ponto de vista de desafios de toda a ordem, não só desafios profissionais, empresariais, mas acho que um grande desafio humano também, de buscar a manutenção de um equilíbrio num ano tão complicado, onde todo dia a gente se depara com tantos sofrimentos, mortes, pessoas que perdem entes queridos, enfim, um ano muito complicado também para para alguns setores, né, para algumas empresas que do dia para a noite viram seus negócios se tornarem inviáveis, enfim, um ano muito difícil, muito triste. A gente espera que esse programa de vacinação agora se acelere para a gente sair o mais rápido possível dessa situação. Anteontem eu acho que vi uma notícia que Londres, depois de 6 meses, tinha passado o primeiro dia sem registrar nenhuma morte de Covid. Então, isso, obviamente, é uma demonstração de que a vacinação em massa funciona e esse é o caminho que a gente tem que buscar trilhar. Mas, enfim, como eu disse já anteriormente, a verdade é que essa pandemia ela trouxe aí alguns aspectos, se é que a gente pode usar esse termo, positivos para os negócios da companhia, para os segmentos de atuação da companhia. Essa consolidação desse hábito do home office e o próprio confinamento das pessoas nos seus domicílios trouxe aí um novo olhar para os lares, para as residências, quer dizer, trouxe também novas demandas essas vindo até também da própria atividade de home office. Então as pessoas passaram a ter esse olhar para as suas residências e passaram a investir. E até como outras atividades estão restritas, quer dizer, atividades de lazer, viagens, restaurante, teatro, compra de roupa, quer dizer, também acabou disponibilizando uma quantidade de recursos maior que foram vertidos para esse investimento nos lares, nas residências. Isso ajudou bastante o nosso segmento. Além disso, já faz algum tempo que a gente vem
com taxas de juros muito baixas, historicamente muito baixas, em que pese o último aumento aí de 0,75, mas ainda assim são taxas bastante baixas comparadas aí com o histórico brasileiro. Isso tirou um pouco da atratividade das aplicações tradicionais, falei isso também no terceiro TRI, e fez com que parte desses recursos fossem invertidos para atividades de construção civil, para fundos imobiliários, etc., que também dinamizou o nosso setor. Fora também que essas taxas mais baixas e também uma perspectiva da permanência dessas mais baixas por prazos mais longos, fez também com que muitas das prestações, quer dizer, a compra de imóveis, sejam novos, sejam usados, começasse a ficar mais alcançáveis para as pessoas, porque os prazos foram dilatados e as taxas reduzidas, e acabaram fazendo que muitas prestações que antes não cabiam no bolso de muita gente passassem a caber, o que também corroborou ou conspirou a favor do nosso segmento, do segmento de atuação da empresa. Difícil a gente fazer um prognóstico do que vai ser agora para esse ano de 2021, apesar da gente já estar fechando amanhã o primeiro TRI, mas é difícil fazer um prognóstico porque, por um lado, essa mudança de hábitos, esses juros baixos, isso permanece, isso deve ajudar o nosso setor, como eu mencionei, deve continuar ajudando, mas, por outro lado, você tem setores da economia importantes que estão muito desorganizados, estão aí de pernas para o ar, e isso certamente vai ter alguma influência na economia. Então é difícil a gente fazer um prognóstico de até que ponto esse movimento continua com a mesma intensidade. A gente fecha amanhã o primeiro TRI, que a gente pode comentar de uma maneira bastante genérica, é que se percebe um pequeno arrefecimento na demanda, mas essa continua bastante forte, bastante consistente. Não só no mercado interno, como também no mercado, ou notadamente no mercado externo. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Vamos passar para o slide de número 2. Aqui nós temos, enfim, algumas medidas que a gente tem tomado, a empresa tem, por outro lado, até intensificado essas medidas, são medidas que vão do aspecto de conscientização das pessoas, de orientação das pessoas e também de disponibilizar elementos físicos, né, máscara, álcool em gel, cabines de desinfecção, etc., para tentar minimizar o efeito dessa pandemia nos colaboradores da empresa. Mas a verdade é que, enfim, o Estado, a gente tem visto uma escalada aí de aumentos de contaminações e de mortes, e isso tem também, de alguma maneira, afetado os números da empresa. A gente pode ver no gráfico aqui embaixo que depois de uma queda aí, naquele pico do terceiro TRI, a gente ainda está em patamares mais elevados do que, por exemplo, no final do segundo TRI. Algumas cidades em que as unidades da companhia estão inseridas estão sofrendo bastante. Nós temos 2 unidades importantes da empresa em Botucatu. A cidade de Botucatu está sofrendo bastante. Os nossos índices são muito de contaminação dos nossos funcionários são bem melhores que os da cidade, mas de qualquer jeito a gente está sofrendo essa influência. Mas, enfim, estamos trabalhando sem maiores dificuldades. Não temos, graças a Deus, nenhum óbito na companhia por conta de Covid. As fábricas estão funcionando e vamos continuar trabalhando e intensificando as nossas medidas para evitar o contágio dos nossos colaboradores. Seguindo adiante, vamos para o slide agora, o slide 4. No 4 e no 5, a gente trouxe informações dos setores de atuação da companhia, informações de mercado dos setores de atuação da companhia. A gente começa com a Bramate, sempre trazemos esse índice. Eu acho que é um índice que, assim, o comportamento desse índice retrata bem o que aconteceu nesse ano. Uma trombada bastante grande aí no final do segundo, durante o decorrer do segundo TRI. E depois uma recuperação bastante significativa conforme o ano foi correndo, até que a gente termina, no caso da Bramate, termina praticamente no 0 a 0, mas muitos setores a gente sabe que até experimentaram uma variação positiva em relação ao ano de 2019.
O índice do começo do ano, desse primeiro bimestre, é muito positivo comparado com o ano passado, quer dizer, 12,8% de crescimento, e a expectativa da Abramate é fechar no azul esse ano de 2021. Então, como eu disse, é um ano que a gente ainda tem, ou tem a perspectiva, ou a expectativa de continuar experimentando uma demanda importante para os nossos produtos. No slide 5, nós temos informações do setor de painéis. A gente percebe aqui uma redução bastante grande, olhando aí essa coluna do lado direito, quarto TRI, a parte superior, vai ser essa em amarelo, que aparece 14%, essa é a ociosidade com que o setor trabalhou durante o quarto TRI. Eu vou dizer que esse número é quase técnico, talvez pudesse ser um pouquinho melhor, mas é um número quase técnico. A gente sabe que as informações que normalmente as empresas prestam, a informação de capacidade nominal, que no fundo é uma capacidade possível de ser atingida, mas não é possível de ser mantida por um longo prazo. Então, é evidente que sempre há de haver um gap entre aquilo que se declara como capacidade nominal e aquilo que se realiza durante um longo período. Mas foi um trimestre muito bom para o setor de painéis. Para a gente ter uma ideia, também fazendo uma analogia com a Abramate, não está aqui, mas eu fui dar uma olhada nas minhas anotações. No final do segundo trimestre desse ano, a ociosidade do mercado era de 50%. Naquele momento, muitas fábricas pararam, nós também paramos, nós diminuímos jornada e depois experimentamos uma forte recuperação, que dá para a gente ver nesse quadro aqui do lado, nessa tabela do lado, o quarto TRI de 20 versus quarto TRI de 19, um crescimento bastante importante, 23% em ambos os mercados, interno e externo, e o ano fechando no azul, com um crescimento muito parecido no mercado interno e no mercado externo, de 6,5% na somatória dos dois. Então, um ano para o setor acabou sendo um ano bastante positivo e, como eu disse, e continua forte a demanda por esses produtos. No slide 6, a gente traz aqui a receita líquida da companhia, comparando aí o quarto TRI de 20 com o de 19, tivemos um crescimento muito importante, 32,8%, bastante relevante, e fechamos o ano também com um crescimento bastante relevante, quase 18% nos 12 meses de 20, comparado com os 12 meses de 19. E na parte inferior, a gente tem os gráficos de pizza, distribuindo essa receita por produto e por segmento. E aqui o que a gente gostaria de chamar a atenção no gráfico de pizza do lado direito é o mercado externo. Esse mesmo número no ano passado estava em 15% a participação do mercado externo na composição geral da receita. E agora foi para 21%. Então, realmente, quando a gente teve aquela primeira trombada no final durante o segundo TRI, a companhia estrategicamente se movimentou no sentido de buscar novas oportunidades no mercado externo, já que o mercado interno se mostrava tão difícil. Essas oportunidades foram alcançadas, é evidente que o câmbio colaborou também o fato da empresa estar presente no mercado americano já há muitos anos, como uma empresa no mercado americano, como uma empresa americana sediada lá, com uma tradição muito grande de atuação nesse mercado, e também pela forte demanda que outros mercados também apresentaram enfim, no restante do mundo. Então, foi um movimento muito interessante, muito bem sucedido da empresa em direção ao mercado externo. Seguindo agora para o slide 7, a gente tem aí um panorama do segmento de madeira. Do lado direito, a gente tem os produtos que compõem esse segmento, são painéis de MDP, painéis de MDF, chapas de fibra e pisos laminados, cada um aí com sua participação dentro do segmento. Vamos olhar primeiro os gráficos de barra embaixo, que dão conta de um comparativo no que aconteceu com o mercado, incluindo interno e exportação. Eu acho que eu estou aqui vendo em branco e preto, mas acho que isso está em vermelho o mercado, e em azul os números da Eucatex. Então, no trimestre, o mercado, a gente já tinha visto no slide anterior, tem um crescimento de 23,3%, e a Eucatex tem um crescimento bem mais discreto, de 1%. Como a gente sempre diz, a empresa, a Eucatex sempre tem um aproveitamento muito positivo dos seus ativos.
Então, em que pese ter havido uma forte demanda nesse último TRI, não havia capacidade disponível para se produzir mais, porque a gente já vem sempre, como eu digo, aproveitando bem os nossos ativos. O que é possível e foi feito é a gente trabalhar um mix melhor de produtos, pela oportunidade que o mercado apresenta, e também, obviamente, procurar corrigir ou precificar de maneira adequada os nossos produtos. Isso a gente pode constatar quando a gente compara essas duas barras, então, a gente com crescimento de 1,1 no quarto TRI e uma queda de 7,5 no ano. Essa queda, é lógico, ela pode ser imputada à redução de jornada do segundo TRI, que a gente não conseguiu recuperar o volume. Mas, enfim, é um crescimento de 1% no trimestre em volume, mais um crescimento, olhando ali na tabela, na parte de cima, de 33,7% na receita. E uma queda de 7,5% no volume, com um crescimento de 12,7% na receita. Então, correções importantes de preço, ajustes importantes de preço foram feitos nesse período, tanto no trimestre quanto no ano. No slide 8, a gente sempre traz aí um breakdown dos nossos custos, que sempre nos pedem para que se montem modelos, e na parte superior a gente tem o aproveitamento, a utilização das capacidades instaladas. Foi um bom trimestre para a chapa de fibra, 82%, para linhas com essa característica, são linhas mais antigas, foi um bom número. O HDF podia ter sido um pouco melhor, eu anotei aqui no mesmo período do ano passado nós estávamos com 87%, fechamos com 82%, e MDP e piso sempre com um bom aproveitamento. Indo para o slide 9, o setor de tintas, foi um bom período para o setor de tintas, tanto no ano, que fechou no azul, com 5% de crescimento, olhando a tabela do lado direito, quanto no trimestre, o trimestre melhor ainda, com 13% de crescimento. A empresa superou o mercado, nós ganhamos espaço, ganhamos market share no segmento de tintas, já que nós crescemos 21,9% no TRI, contra 13% do mercado, e quase 24% no ano, contra 5%. A empresa ela fez um movimento estratégico muito interessante. Quando foi o início da pandemia, acho que já tive a oportunidade de comentar isso, de forma geral as empresas se recolheram, né? Os concorrentes, principalmente no setor de tintas, se recolheram. Nós, enfim, por assim dizer, dobramos a aposta. Nós fomos para o mercado. Quando nós tínhamos clientes nos pedindo prorrogação, a gente, naquele período mais difícil do início da pandemia, nós concedemos as prorrogações, nós mantivemos a linha de crédito aberta. Quando um cliente pedia para cancelar o pedido, a gente oferecia mais prazo para ele manter o pedido. Isso fez com que a gente tivesse aí um desempenho, principalmente no início da pandemia, melhor que o mercado, e isso fez com que a gente conquistasse aí um market share adicional em 2020, que está mostrado aí nos números quando comparados ao mercado. Nós experimentamos crescimento de receitas, olhando a tabela do lado esquerdo, que foram superiores ao nosso crescimento de volume. Então, no trimestre, 36% de receita contra 22% do volume, e no ano, 33% de receita contra 24% de crescimento de volume. Então, aí também conseguimos fazer ajustes de preço e correções nos nossos produtos. Além, obviamente, de poder trabalhar com talvez um mix mais rico. Do ponto de vista de utilização da capacidade instalada, um gráfico de barras deitado ali à direita, trimestre passado, do ano passado, 62 e agora 7,5. Então, um aproveitamento também melhor dos ativos da companhia. Seguindo adiante, slide 10, nós trouxemos uma série de números e índices, todos esses compõem aí uma demonstração de resultado. Nós separamos isso, estratificamos isso na forma de apresentação. Então, do lado esquerdo, receita, a gente já comentou, então um crescimento importante de receita no trimestre e no ano, já comentado. Isso se refletiu, quer dizer, essa maior escala, ela se reflete no lucro bruto e na margem bruta da companhia, então tem um crescimento importante do ponto de vista de número de reais e também uma melhoria percentual, quando se compara a relação custo-receita, né? A gente tem uma melhoria na margem bruta, então
tanto, mais uma vez, do ponto de vista de quantidade de reais, quanto do ponto de vista percentual. As despesas administrativas e com vendas, em que pese ter havido um crescimento nominal, o que era esperado, porque na medida em que você tem um crescimento de receita, principalmente parte das receitas, parte das despesas comerciais acompanham, despesas variáveis, que acompanham o crescimento da receita. Então, é natural que as despesas tenham subido. Mas é interessante ver, principalmente no trimestre, que elas têm uma redução da sua expressão vis-à-vis a receita. Elas vão de 18,8 para 17,2. Bom, e aí, vamos dizer assim, praticamente essa somatória de receita, margem e despesas, quer dizer, gera aí o nosso EBITDA, que também experimenta um crescimento bastante importante em número de reais, cresce 44% no trimestre, atingindo 110,6 milhões, e 24% no ano, praticamente 360 milhões de reais. E a margem também tem um movimento positivo, crescimento de 19,3 para 20,9 no TRI e de 19 para 20 no ano. E o lucro líquido é uma consequência disso tudo, também experimenta uma melhora, melhor dizendo, bastante positiva com relação ao ano anterior. O slide 11, seguindo com o slide 11, nós temos o endividamento da companhia. Aqui é interessante a gente chamar a atenção, vamos primeiro nos deter aqui no meio do quadro, aí, na dívida líquida. A gente percebe que ela está praticamente estável em relação ao final do ano passado, com uma queda de 20 milhões em relação ao fechamento de setembro e praticamente estável em relação ao ano passado. Mas é importante a gente notar que nesse período de final de 19 e final de 20 tem uma grande variação cambial. E, obviamente, olhando o gráfico ali embaixo, a empresa tem uma exposição em moeda estrangeira. Então, eu vejo esse número como positivo, que apesar da grande variação cambial que houve, a dívida líquida da companhia permaneceu estável. Parte disso, obviamente, é pela maior geração de caixa e parte desse movimento também foi possível pela redução que nós fizemos da exposição cambial da companhia ao longo do ano de 2020, que se mostrou um movimento muito positivo, né? Porque já que o câmbio teve a subida que teve. Fora essa questão da dívida líquida, que permanece estável, também é interessante chamar atenção para a linha de cima de disponibilidades, um crescimento expressivo das disponibilidades da empresa. Fechamos 2019 com 18,5, esse número foi para 85,2 milhões. E, finalmente, a representatividade da dívida vis-à-vis o EBITDA, que vai de 1,5 no final do ano passado para 1,2. Então, acho que um quadro bastante positivo. No slide 12, nós temos os investimentos que foram realizados pela empresa. Grande parte desses investimentos, como sempre, são focados na sustentação da nossa atividade. Então, é a manutenção das fábricas, é o plantio florestal. Mas esse ano nós acabamos investindo um pouco mais do que em anos anteriores, como a gente pode ver no gráfico do lado direito, no gráfico de barras do lado direito, e porque ao longo desse ano nós fizemos alguns investimentos, além dos tradicionais investimentos de manutenção, a gente fez alguns investimentos estratégicos. Nós compramos máquinas de envase novas para a nossa fábrica de tinta, para desengargalar a produção. Nós já comentamos isso em final de 2018, início de 2019, nós compramos uma unidade de produção da Duratex, e essa unidade, por assim dizer, não era autônoma, porque nós compartilhávamos com a Duratex alguns equipamentos importantes, como parte de madeira, picador, subestação de energia, entre outros. E nós adquirimos esses equipamentos da Duratex durante esse ano de 2020. Além disso, também compramos uma linha nova de BP, que é para revestimento melamínico para a fábrica de Botucatu. Isso também foi bem interessante, porque nós só tínhamos uma linha nessa fábrica, evidentemente isso traz um risco de quebra, e essa era uma linha que concorria muito quer dizer, ficava sempre às vezes com uma programação não muito bem feita, porque ficava dividindo o seu tempo entre piso e fabricação de painéis de MDP. Agora, com duas linhas, a gente ganha flexibilidade, ganha confiabilidade.
Então, foi bem positivo. E compramos também uma caldeira nova para a unidade de fibra, que era a antiga Duratex. É uma caldeira que hoje permite que a gente queime toda a casca que é gerada pelas 2 unidades de Botucatu. A casca da fibra e a casca da fábrica vizinha nossa, de MDP, que fica a 7 quilômetros dessa fábrica de fibra. A gente queima hoje toda a casca com uma economia de combustível, uma economia energética bem grande. E além desses investimentos estratégicos que eu mencionei, obviamente, o volume geral de investimentos também cresce, e a gente pode passar para o slide 13 para ver, porque há um incremento no volume de florestas plantadas. Em 2019 foram 4.500 hectares, em 2020, 5.400. Então, há um incremento de volume de florestas. E esse ano, 2021, a nossa programação é para 7.000 hectares, tudo isso, esse crescimento de plantio para fazer frente à nova demanda que nós temos da unidade que nós adquirimos lá, como já dito, em final de 18 e início de 19, da Duratex. Aqui tem mais algumas informações, como o raio médio para as unidades, total de área de fazendas, mas enfim, mais informativo. Então era isso que nós tínhamos para transmitir aos senhores, agora ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Zaniolo, da Condor Insider. Pode prosseguir. Bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Primeiro, eu queria saber, mais ou menos em linhas gerais, como que foi o primeiro TRI. Se vocês puderem dar uma luz aí em questão de volume, receita, pedido. Depois, saber como que está o nível de pedidos agora para o segundo TRI, se vocês estão vendo cancelamento ou algum adiamento, pedido de mais prazo, igual no ano passado. E o segundo tópico é sobre a dívida. Eu vi que teve uma melhora, que nem você acabou de falar, na estrutura aqui da dívida, mas vocês estão conversando com bancos para ver se vocês conseguem diminuir ainda mais a dívida de curto prazo ou a exposição a dólar? Obrigado. Bom dia, graças pelas perguntas, né? Bom, com relação ao primeiro TRI, quer dizer, eu acho que o comentário, como ele acaba sendo de uma forma mais macro e genérica, a gente não pode ser muito preciso na informação, mas enfim, a demanda continua bastante aquecida, como eu disse, localmente e no mercado externo, e a gente deve ter um crescimento importante nesse ano com relação ao ano passado. Até porque, assim, de certa maneira, lógico, né, a gente vem num ritmo no segundo semestre bem diferente do segundo semestre de 2019. Justamente por aquela que nós falamos, aquela recuperação em V do mercado, a mudança de hábitos, etc, etc. Isso tudo mudou o panorama para os produtos da empresa. E isso continua. E se a gente lembrar, o primeiro TRI de 19, você não tinha esse fenômeno, né? Quer dizer, foi em meados de março, foi mais ou menos nessa época que o mundo, quer dizer, que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, que a gente teve o primeiro fechamento. Então, o primeiro TRI ainda foi um TRI, por assim dizer, anterior, normal. E a gente depois mudou de ritmo no segundo e, de certa forma, esse ritmo continua. Não, a gente não está tendo, quer dizer, eu acho que as empresas, isso é questão de dilatação de prazo, acho que as empresas estão conseguindo enxergar um pouco melhor, né, o que aquele primeiro momento foi um grande susto, né, e uma dúvida muito grande sobre o que ia acontecer. Agora as empresas estão mais já, sei lá se esse é o termo, escoladas nesse sentido, e mais tranquilas, e enfim, não temos novos pedidos para dilatação de prazos, como tivemos no início do ano passado, na pandemia, perdão. A dívida, sim, um movimento importante, acho que ela deve continuar tendo um comportamento benéfico, justamente até pelo patamar de geração de caixa diferenciado que a companhia está tendo. E, claro, há sempre uma busca grande por essa redução do endividamento no curto prazo. Acho que isso já melhorou em relação ao que nós tínhamos no ano passado, inclusive pela própria disponibilidade de caixa da companhia. Agora, esse é um movimento que tem que ser feito assim, dentro de uma lógica
é que seja benéfica para a empresa, que seja compatível com os custos e com a característica da companhia. Mas a gente continua trabalhando e continua investigando alternativas para poder fazer essa dilatação, essa redução do curto prazo da empresa. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Bom, tem uma pergunta que foi feita por escrito, enviada pelo Sr. Fábio, que pergunta se os investimentos realizados tiveram impacto na capacidade produtiva da empresa, e se a gente, então, se isso foi verdade, o que muda, então, em termos de capacidade instalada. Enfim, no caso dos investimentos que foram realizados, eles foram muito mais para desengargalar e para possibilitar uma operação mais bem planejada da empresa do que propriamente aumentar a sua capacidade. Quer dizer, porque a gente tem que lembrar que no caso de painéis de madeira, a capacidade de produção da empresa ela é determinada pelas grandes linhas, pelas grandes prensas que fazem os painéis. As linhas de acabamento são importantes, mas elas não fazem diferencial, não trazem um diferencial na capacidade produtiva das grandes linhas. O que a gente deve conseguir com a prensa de BP em Botucatu é, claro, revestir um volume maior de painéis, e isso deve possibilitar a empresa ter um ganho de preço, ter um ganho de valor agregado nos seus produtos. Mas a capacidade produtiva em si é determinada pela linha de produção, pela grande linha de produção, e essa não se alterou. Foram investimentos mais estratégicos, quer dizer, que vão propiciar mais valor agregado de um lado e menos custo de outro, por exemplo, que é o exemplo da caldeira que eu dei. Espero ter respondido. Lembramos a todos que para fazer perguntas via telefone, basta digitar *1. Bom dia, tem mais uma pergunta relativa a dividendos, uma pergunta relativamente extensa, depois eu até vou pedir para o nosso time de RI fazer a resposta direta para quem nos perguntou, mas eu acabei não tocando nesse assunto durante a apresentação. Nós estamos agora, vamos fazer um cronograma, melhor dizendo, que vai ser apresentado ao Conselho, para pagamento de dividendos que estavam retidos desde 2014, vão ser liberados, assim como os dividendos do ano 2019, que tinham sido retidos, vão ser pagos agora em 2021. Eu não estou com o número exato na cabeça, mas eu acho que o número supera 30 milhões de reais de dividendos de anos anteriores, que serão pagos agora em 2021, a partir de um cronograma que vai ser apresentado ao Conselho de Administração da empresa e será pago com toda certeza dentro, obviamente, do ano fiscal 2021. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Enfim, é muito mais agradecer a participação de todos. Acho que foi um ano muito positivo. De novo, tem que tomar um certo cuidado com as palavras, porque foi um ano muito difícil, como a gente fez questão de frisar, mas, enfim, para a companhia foi um ano muito positivo, um ano de crescimento, um ano de investimentos importantes. E, enfim, agradecer também a todos os colaboradores da empresa que propiciaram esse resultado tão positivo. E agradecer a todos mais uma vez por terem nos acompanhado e desejar a todos um bom dia. Obrigado. A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.